Abra no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo 14. Êxodo 14, 14. 13, 14. Êxodo 14, versículos 13 e 14. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. Não é difícil aí de achar, né? Gênesis, Êxodo 14, versos 13 e 14. Quem achou aí, diga amém. Nos diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Vamos ler novamente? Êxodo 14, versículo 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis, e vos calareis. Amém? É preciso meditar nessa palavra, mas feche teus olhos em nome de Jesus e oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te adorar, queremos te bendizer e te exaltar por tudo que tens feito por nós e por tudo quanto nós cremos, ó Pai, que ainda hás de fazer. Fala conosco nesta noite, através da tua palavra, pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Olha para cá, presta atenção na palavra de Deus nessa noite para a nossa vida. Calai-vos, estejais quietos e vede o livramento do Senhor. A Bíblia nos fala que nenhum outro povo na face da terra viu tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas como o povo de Israel. Era o povo conhecido por saber que Deus estava presente com eles, porque Deus andava no meio do povo de Israel, fazia prodígios e maravilhas grandiosas. Eles viram o maná cair do céu durante 40 anos. Eles viram Deus conduzi-los pelo deserto com a nuvem pousando sobre eles, quando o sol estava quente, e à noite uma tocha de fogo conduzindo eles, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Viram a mão do Senhor conduzindo a história da sua vida. Mas foi o povo também mais rebelde, foi o povo que mais tentou a Deus, foi o povo que mais falou contra Deus, nos momentos de adversidade, nos momentos de luta, mesmo vendo a mão poderosa de Deus, mesmo vendo as ações de Deus. Na hora da adversidade, eles falavam contra Deus, eles murmuravam contra Deus. Eu quero voltar alguns versos atrás, para que você entenda que Deus ele não está lá nos céus e esquecendo das coisas, e que as coisas que acontecem ao nosso redor, por mais que não compreendamos, por mais que não entendamos, Deus está no controle. Ele não perdeu o domínio do seu trono. A Bíblia diz assim: Deus está nos céus e do seu trono Ele contempla os feitos dos homens. Deus está lá nos céus e Ele contempla a nossa vida. Outro dia eu comentei lá na casa da minha mãe. Eu acordei de madrugada. A gente às vezes se preocupa, se angustia por causa das lutas, por causa das adversidades. Eu acordei de madrugada para orar, saí um pouquinho lá no quintal. Levanto mais cedo às vezes porque eu tenho que trabalhar todos os dias e eu acordo mais cedo um pouquinho. E eu saí lá no quintal, e quando eu olhei para cima, me veio ao meu coração
este verso: Deus está nos céus e do seu trono Ele contempla os feitos dos homens. Eu olhei para os céus e disse: eu sei que o Senhor está aí, e sei que o Senhor está me vendo agora. Deus nos vê em toda e qualquer circunstância. Olha no livro de Êxodo, capítulo 14, diz assim, versículo 3, versículo 4, diz assim: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Olha para cá, Deus disse a Moisés: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele os persiga, e eu serei glorificado em Faraó. Então, quando agora o povo se encontra numa situação de aperto, a Bíblia diz aqui, olha, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, montanhas de um lado, montanhas de outro, Faraó atrás, agora o povo começa a murmurar, começa a clamar contra Deus. Versículo de número 11, assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos fizestes isso, que nos tem tirado do Egito. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Como que as pessoas são incrédulas e duras com Deus, viram milagres, prodígios, maravilhas. Deus está dizendo: eu estou no controle, eu vou fazer algo, não critique, que no final eu serei glorificado. Mas na hora da adversidade, nos esquecemos daquilo que Deus falou. Achamos que Deus está se esquecendo de nós, achamos que Ele não está no controle da história da nossa vida. Deus não é um Deus do acaso, Ele não está lá. Eu gosto muito de falar disso, porque o mundo tem, sei lá, não sei quantos milhões de anos aí tem que existe. A ciência fala uma coisa, mas eu creio na palavra, e a palavra do Senhor nos diz, né, que a ciência tem que passar pela palavra para poder entender e compreender as coisas. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, ele diz que todas as coisas que existem na natureza tornam inexcusável a existência de Deus. Mas o mundo foi criado por Deus há anos e anos e anos aí, e Deus tem estado no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o domínio das coisas. Eu gosto de dizer que Deus não é um velhinho capenga que está lá assim, ó, com a bengalinha procurando o trono, não. Ele não está lá perdido procurando o trono. Isaías diz, certa feita, no texto ele fala assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Deus ainda reina, Ele é Senhor, Ele não perdeu o domínio do trono, Ele não perdeu o domínio do mundo, Ele governa com rigor, com equidade, com santidade, Ele não perdeu o domínio. E nós às vezes achamos que Deus se esqueceu, ou que Ele tem se esquecido de nós, na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do problema. E o povo começou a clamar, a falar contra Deus. E agora Deus usa Moisés e diz assim: olha, Moisés porém disse ao povo: não temais, estejais quietos e vede o livramento do Senhor. Esteja calado, deixa Deus agir, deixa Deus falar, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua casa, na tua família. Existe um momento de orar, existe um momento de clamar a Deus, e existe um momento de estar calado e ouvir Deus falando conosco, ouvir o Senhor falando conosco, deixar Deus trabalhar na nossa vida, deixar Deus agir na nossa vida, mesmo que a gente às vezes não esteja entendendo o que Ele está fazendo. Creia, você não é obra do acaso, eu não sou obra do acaso. Ele não perdeu o domínio da minha vida, não perdeu o domínio da sua vida, Ele está no controle, Ele ainda é o mesmo. Em Êxodo 14 nós vemos Deus falando com o povo de Israel. Moisés exorta o povo e diz: olha, o Senhor
pelejará por vós. Versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Calados, estejam quietos, ouvi a voz do Senhor, deixa Deus falar, deixa Deus agir. Nós às vezes falamos muito uns com os outros a respeito dos problemas, da adversidade que nós estamos enfrentando, e não falamos com Deus, não conversamos com Ele, não dobramos o nosso joelho e falamos aquilo que a gente está falando para o irmão. Eu estou passando por isso, eu estou passando por luta, pastor, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por um momento difícil. Nós temos que ter um momento a sós com Deus, conversarmos com Ele, falarmos com Ele, ouvirmos Ele falando conosco. O salmista Davi diz lá, olha só, pega a sua Bíblia aí, Salmos, pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Olha o que o salmista Davi diz no começo dos Salmos. Salmo capítulo 5, versículo de número 3, ele diz, 2 e 3, ele diz: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Ele está dizendo: Senhor, de manhã o Senhor vai ouvir a minha voz. O que Deus tem ouvido de você pela manhã? Oração ou murmuração? O que Deus tem ouvido? Deus havia falado ao povo e eles tinham visto milagres, prodígios, maravilhas. Viram Deus tirá-los do Egito, deitaram escravos e acordaram milionários. Foram libertos com 430 anos de indenização. Milionários. Tinham tanto ouro que deu para fazer um bezerro no deserto. Usaram de maneira errada. Aí, na hora da adversidade, se esquece do chicote. Quem me dera ter ficado no Egito. Esqueceram do chicote, esqueceram dos 430 anos de escravidão, das dores que passaram, e começam a dizer: melhor é morrer lá no deserto, porque não deixou a gente lá. Se esquece. Ingratidão é a pior coisa que pode existir, a ingratidão. Jesus nos ensinou através da palavra que tudo que nós temos que fazer é falar com Ele, é orarmos, é clamarmos a Deus, é colocar diante dele. Pega a sua Bíblia aí, Lucas 18. Jesus conta uma história para nós, que eu quero que você guarde no seu coração. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola, é uma história, uma ilustração. Ele diz: olha, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Jesus fala: ore sempre, nunca desista. Sabe por quê? Porque Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para a sua vida, Ele está no controle da história, mas Deus não explica detalhes. Às vezes Ele fala como falou com Moisés, mas Ele não tem que explicar detalhes para mim e para você, porque o que Deus quer de mim e de você é que a gente creia nele, conheça-o e o obedeça. Deus disse para Abraão, lá em Gênesis 12, eu gosto muito dessa palavra. Deus diz assim: olha, e disse o Senhor a Abraão, está lá: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro sai, depois eu te falo para onde você vai. Primeiro você sai, depois eu te digo para onde ir. Por que Deus não falou logo? Porque Ele quer que eu obedeça, que eu creia na promessa, que eu seja fiel. Deus quer dizer, aquele que se autossustenta. Se eu creio que Ele é Deus, Ele é Deus. Se eu não creio, Ele continua sendo Deus. Não preciso de mim para ser Deus. Mas Ele quer que eu obedeça, que eu ouça a sua voz, que eu ande pela direção dEle. Aí, em Lucas 18 diz assim, Jesus contou a história e diz: olha, dizendo, versículo 2, 18, 2: havia na cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça.
contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito a homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ainda que você ache que Deus está demorando, Ele vai agir no tempo certo, na hora certa. Ele é Senhor, Ele é soberano. Então existem momentos de falarmos, existe momento de estarmos quietos, de estarmos calados, de ouvirmos a voz de Deus, de ouvirmos a palavra do Senhor, de obedecermos a palavra do Senhor e de deixarmos Deus agir na nossa vida, deixarmos Deus trabalhar. Creia que Ele não perdeu o controle da sua história, creia que Ele não perdeu o domínio da história da sua vida. Jesus Cristo contou várias histórias, e Ele falou várias vezes para os discípulos, dizendo: olha para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta e dela cuida. Ele diz: olha para os lírios do campo, que nem tecem nem fiam, contudo nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Não cuidaria Deus muito mais de vós? Não valeis vós muito mais do que muitos passarinhos? Deus está no controle, Deus está no domínio da história da minha vida, Deus está no domínio da história da tua vida. Ele é Senhor, Ele é soberano. Calai-vos e vede o livramento do Senhor, calai-vos e vede a ação de Deus. Creia que Ele é fiel, creia que Ele é o mesmo, que Ele não mudou. Quando eu pego a palavra de Deus às vezes para meditar, nos momentos que eu estou sozinho, quando eu vou preparar uma palavra, eu gosto de pegar a palavra do Senhor. Às vezes vou lá para o quarto, deito e começo a ler, e uma das coisas que me chama muita atenção é quando você começa a meditar na palavra, você vai vendo que as histórias vão se encaixando, você vai vendo Deus agindo, conduzindo a história, às vezes da vida de alguém, conduzindo a história do povo de Israel. Você vai vendo Deus falando, como eu mostrei agora em Êxodo 14, Deus falando: olha, eu vou fazer algo e eu serei glorificado em Faraó. Então quando o problema vier, lembra que Deus já falou que aquilo não é para matar, mas é para que Ele seja glorificado e exaltado. Na nossa vida também é assim. Deus está ali contornando as coisas para que elas cheguem ao propósito para o qual Ele estabeleceu. Eu gosto muito de pensar nisso e pensar desta forma. Todas as vezes que alguém criou alguma coisa no mundo, ele criou com um objetivo. Primeiro ele pensou no objetivo para aquilo, depois ele fez. Ninguém faz uma coisa sem saber para que serve. Primeiro ele pensa no propósito, depois ele constrói para suprir a necessidade daquele propósito. Deus também é assim. Nós não estamos aqui por um mero acaso. Deus te trouxe aqui, Deus te colocou nesse planeta com um objetivo, com um propósito. Deus me colocou neste mundo com um propósito, e Ele está no controle da história da minha vida, Ele está no controle da história da sua vida. O que eu quero que você guarde nesta noite é que existem momentos de clamarmos a Deus, e existe um momento de ficarmos quietos e ouvirmos Deus falando e deixar Deus trabalhar na nossa vida. O salmista Davi, como nós lemos lá no Salmo 5, ele diz: pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Fale com Deus e depois aguarde a resposta do Senhor. Fale para Ele, conte para Ele as suas adversidades, conte para Ele os seus problemas, converse com Ele. Orar não é difícil, orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Como você está conversando comigo, você pode sentar, orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar no ônibus, você pode orar onde você estiver e dizer: Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, Senhor, eu vou fazer tal coisa, entra com providência, Senhor, eu vou agir, eu vou realizar tal coisa, conduz a minha história, vai na frente, resolve para mim. E se não for para você ir, Deus fala no coração: não vai, não faz agora, passa por esse caminho, não passa por esse caminho, faz isso, não faz isso. Deus fala com a gente. Eu disse outro dia que Deus fala com todo e qualquer ser humano.
O problema é que a gente às vezes não está atento à voz do Espírito Santo de Deus. A gente não ouve Deus falando com a gente não ouve Deus falando no nosso coração, a gente vai sem perguntar a Deus, sem conversar com Deus, primeiro agindo, depois quando as coisas começam a apertar, a gente clama. A gente tem que fazer o contrário, primeiro ore, depois fale e faça. Quando você ora, Deus age. Eu estava agora à tarde, a gente estava sentado lá em casa conversando, quando a pastora foi fazer lá o curso dela de pós-graduação, nós oramos, falamos com Deus, a prestação estava lá em cima, nós falamos com Deus. O camarada ligou, fez uma oferta mais ou menos, ela olhou para mim e falou: não, ainda não. Já, ele vai ligar de novo. Passou mais uma semana, ligou outra vez, aí caiu, sei lá, estava um valor não muito acessível ainda, e agora, não, vamos esperar mais um pouco. Mas eu estou, mas não, dá um tempinho. Daqui a pouco ele ligou e falou: agora vai. E para melhorar, a gente estava preocupado ainda. Ela foi para São Paulo e o curso só começou depois de um mês e pouco que a gente já tinha feito o acordo, porque a gente orou, porque a gente falou com Deus, porque a gente conversou com Ele. Deus está sempre disposto a abençoar a nossa vida. Coloque diante dele, creia nas promessas do Senhor, fale com Ele, explique para Ele tudo aquilo que você precisa. Ouça a voz do Senhor e deixa Deus agir. E quando Ele estiver agindo, por mais que você não entenda, por mais que não compreenda, esteja quieto e veja o livramento do Senhor. Veja Deus agindo, veja Deus trabalhando na sua vida. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala para ele: esteja quieto e veja o livramento do Senhor. Aplauda o Senhor com alegria. Louvado seja o nome. Nosso Deus. Eu disse outro dia que murmurar é falar baixinho, é resmungar baixinho. O povo começou a falar mal de Moisés, a se esquecer das promessas, se esquecer da palavra, se esquecer dos milagres que Deus tinha feito. Eu sempre, quando às vezes está muito difícil, muito apertado, me angustio também, porque todos nós somos seres humanos, falhamos. Mas às vezes aí me vem no meu coração aquela palavra do Senhor dizendo: aquele que te trouxe até aqui te levará mais além. Aquele que te sustentou até hoje te sustentará até o fim da tua vida. Aquele que te guardou até hoje continuará te guardando, continuará te abençoando. Passamos por adversidade, passamos por lutas. Eu gosto muito de lembrar, de falar disso. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou-os na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova. Às vezes Deus não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Creia na palavra do Senhor, creia na mensagem de Deus. Esteja quieto e veja o livramento do Senhor. Aplauda o Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.